1 Samuel 1, 11, 27 e 28. Versículo 11? Versículo 11? Não, capítulo 1, Versículo 11 e o 27 e o 28. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher e a sua oração. A mensagem é a obediência a Deus. Acharam? Que fala assim, na minha versão, né? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, te não esquecerei. E lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós temos que chegar ao Senhor com aquela intimidade, mas notem que Ana tinha em sua vida Penina. Ana era estéril, não podia ter filhos. Só que a oração dela, quando ela ia ao templo, Eucana dava para ela porção dobrada sempre. Mas cada vez que ela ia ao templo, irmãos, ela orava: eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. E quando nós falamos o Senhor não atende. Eu quero ter um filho. E assim, irmãos, foi 24 anos ela passando humilhação pela Penina. E chegou uma hora que Eucana disse assim: por que tu estás triste? Não sou eu o melhor para ti? Te dou tudo, porção dobrada. Mas só, irmãos, que no momento quando ela orou ao Senhor e disse: se tu me deres um filho, então se tu, segundo o querer do Senhor, quando nós falamos segundo o querer do Senhor, daí ele entra com a graça, sabe, irmão? Quando ela falou isso, o sacerdote Eli estava ali observando e viu que ela estava só mexendo a sua boca, mas nesse mexer de boca, irmãos, ela tinha em seu coração, pastor, não pode ficar aí. Ela tinha em seu coração que ela estava orando em espírito, e Eli achou que ela estava embriagada e chegou para ela: paras de beber. Mas eu não estou bebendo, não me tire para uma mulher dessa, eu não estou usando de bebida alcoólica, meu coração está aflito e eu estou orando a Deus. E daí ele abençoou ela. Se vocês notarem, os filhos dele eram os que usavam das ofertas, pegavam de tudo, e ele não fazia nada, os filhos deles. Então note que quando nós estamos dentro da casa do Pai, nós temos que andar reto em temor ao Senhor. Ela era uma mulher reta, uma mulher de oração, mas só que ela não tinha ainda colocado para o Senhor assim: segundo o teu querer. Note que quando ela chegou no 11, ali ela fala: e fez um voto. Quando nós fizemos um voto, devemos cumprir, porque todo voto que nós fizemos, o Senhor está lá no seu trono, quieto.
Deus, Ele está no céu, nós estamos aqui na terra. Ele diz: quando fizeres um voto a mim, cumpra. E não foi diferente com a Ana. Ela fez esse voto, e ele, quando foi entregue, irmãos, ele devia ter em torno de 6 a 8 anos, o máximo, que não pode entregar antes. Então ela ficou, quando ele ia subir para lá, ele falou para ela: não vai, não, primeiro eu vou fazer com que a criança desmame do peito. Disse: olha, compra com o que tu prometeu. E note que é tão interessante que as pessoas acham que eu vou ficar com o pecado do pai, o pai vai ficar com o pecado do filho. Se vocês olharem na Bíblia, eu não vou entrar em detalhes para não fugir da mensagem. Mas Elcana era filho de Corá. Note que quando Corá enfrentou Moisés, o que ele fez? Desafiou, e era primo em primeiro grau, Corá, de Moisés. Ele desafiou, e o homem de Deus falou para eles: se eu não tiver com Deus comigo em minha vida, eu não quero uma morte simples de vocês. Vocês estão se levantando contra que a terra, abra-se a terra e engula vocês vivos. E foi o que aconteceu. Mas os filhos dele não foram. Então nota, irmãos, ele já veio de uma família já de pessoas levitas, temente a Deus. E quando ele casou com Ana, ele não sabia que ela era estéril, ela não podia ter filho. Então a lei lá permitia ter outra mulher, e foi onde é que ele arrumou a Penina. Mas irmãos, ela, como podia ter filho, ela só humilhava a Ana. Creio eu que muitas coisas ela sofreu calada, sem falar para Elcana, seu marido. E ela, ao subir para ir no templo, ela não sabia orar a Deus. Nós devemos ter intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, a nossa oração tem que ser segundo o teu querer e vontade. Porque se nós não colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas, Deus não vai nos conceder. Então, quando nós temos intimidade com Deus, que nós vivemos debaixo da graça, o Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos protege. Nós temos que ter intimidade com Ele. Deus não quer oração enlatada, não quer o eu. Quando nós permanecemos no eu, não conseguimos nada. Mas quando nos humilhamos, oramos e buscamos a face do Senhor, Ele olha do céu e diz: leva minha bênção para o meu filho, para a minha filha. Amém, irmãos? Amém. Então assim, Ana foi uma mulher guerreira. Olha, ficar 24 anos sofrendo na mão da Penina, muitos de nós, muitas das mulheres, têm Penina nas suas vidas, em casa. Enfim, nós devemos orar, porque se nós pagarmos no mesmo preço o que as pessoas fizerem para nós de mal, nós não vamos ganhar nada. Ela sofreu calada, passou por tudo isso. Ela ia lá e disse assim: Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu quero ter um filho. E quando ela mudou a oração e disse: Senhor, se tu me deres um filho, sobre a cabeça dele não se passará navalha, eu o entregarei a ti. E Samuel, ele foi profeta, sacerdote e o último dos juízes. A diferença do profeta e sacerdote: profeta é levar a mensagem ao povo, o profeta, essa que ele faz. O sacerdote, ele é do templo que ele busca a mensagem para o povo. Então, e o juiz, naquela época, é o que governava as pessoas. Quando o povo se rebelou, quem é que foi interceder por ele? Samuel. E Samuel ficou tão chateado
que eles não queriam mais ser governados por Deus. Samuel pegou, intercedeu e ficou bravo. E disse: Samuel, não fique bravo, já que eles querem não ser governados, é por mim que eles não querem ser governados. Colocou Saul. Mas nota, irmãos, o que Deus coloca e não honra, Ele tira. E pega o mais humilde, o mais pequenininho, e coloca no lugar daquele. Então nós não devemos ficar preocupados. Ela não estava preocupada com o que estava acontecendo, ela não podia ter filho. A única coisa que magoava ela era a humilhação. E muitos de nós temos humilhação no trabalho, em casa, com nossos familiares. Os que mais nos machucam, irmãos, por incrível que pareça, são os da família, os de sangue. Esses têm a chave certinha para nos machucar. Então, irmãos, o que eu penso nesse momento é que se eu, o pastor, tenho algum problema para resolver, eu não tenho que descarregar na pastora, eu não tenho que descarregar na igreja, porque muitas vezes, irmãos, não desviando da palavra, tem pessoas que usam o altar para descarregar os membros, os obreiros, e isso é covardia, isso Deus não quer. A nossa família é constituída presente de Deus. O nosso casamento é presente de Deus. E nós devemos viver em santidade, porque a graça, ela está na casa do Pai, que se chama casa de oração. Quando alguém quer alcançar uma graça, já se prepara em casa, diz: Senhor, eu estou indo para a tua casa de oração, e lá eu estou buscando de ti. Deus de lá você já está sendo abençoado. E na casa do Pai você vai receber a graça. Porque é na casa do Pai que o Espírito Santo habita. Ele coloca no altar os seus querubins. Dentro da igreja ele coloca os seus anjos. Na porta ele coloca os seus anjos protegendo. Então, irmãos, é na casa do Pai, congregar. E eles eram pessoas tementes. Todos os anos eles subiam ao templo para ofertar, para sacrificar. Só que o coração, muitas vezes, cada um de nós tem os seus problemas, mas nunca devemos ficar quietos. Para isso, vocês, irmãos, têm pastores, têm pastoras. Chega para o pastor, eu estou com esse problema. A mulher pode chegar na pastora e dizer: eu estou com esse problema aqui, dá para orar comigo. O homem pode chegar no pastor: eu estou com esse problema. Não deixe o problema tomar conta de vocês. Para isso vocês têm um pastor para orar e interceder diante de Deus. Eles faziam isso todo ano. Eles iam ao templo, levavam suas ofertas, mas o coração dela era um coração machucado. Quando vocês vierem ao templo, o coração de vocês tem que estar em santidade para o Senhor, para receber as suas bênçãos. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? O que eu estou falando é que nós devemos viver em santidade para o Senhor. Ana foi uma das mulheres que sofreu muito. E se nós olharmos dentro da Bíblia, a Bíblia nos fala e nos mostra que todas as mulheres passaram por problemas, principalmente em Israel, que é um país que é muito, assim, as mulheres não podem mostrar o rosto, tem que estar com o rosto coberto. Então, nós vivemos num país onde as mulheres têm a liberdade de escolher uma roupa para botar, e lá não. Lá a doutrina e o costume são muito severos. E quando Deus abençoou a ela, Eucana falou: não te esqueça o que tu prometeu, o voto que tu concedeu ao Senhor. Você tem que deixar ele desmamar. Quando ele estiver na idade, eu vou levar ele ao sacerdote. E foi o que ela fez. Então note aqui no 27, onde fala, quando ela foi ao templo: por este menino orava eu,
E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ao Senhor. Devemos cumprir com o voto. Quando vocês fizerem um voto a Deus, cumpram com ele, honra a Deus, e saibam que quem deu foi Deus, através da fé de cada um. O pastor era apenas um intermediário entre Deus e o povo. Ele está ali para servir e não ser servido. Lembra o que Jesus falou? Eu vim para servir e não ser servido. Então, homens e mulheres de Deus devem ser respeitados. Quando vier ao templo do Senhor, venham para adorar. Porque o que mexe com o coração do Senhor é a adoração. Não importa se você canta bem ou não canta bem, louve ao Senhor. Não importa se você prega bem ou não prega bem, está pregando para o Senhor. Tudo para o Senhor tem que ser glorioso. Deus quer gratidão. Isso que vocês estão fazendo agora aqui na casa do Pai é gratidão. Vocês estão agradecendo pela semana, estão agradecendo pela vida, agradecendo pelo trabalho. Eu fico tão contente que quando o Jerosias chegou aqui, ele, a esposa dele, irmãos, isso aqui era, imagina uma coisa assim bem sujinha, isso aqui era mais, né? Que veio do mercado, tudo. E eles, irmãos, botaram a mão em tudo, arrumaram, limparam, lavaram, vieram aqui, arrumaram o altar. Olha só, quando ele veio no domingo da ceia, eu perguntei: tu creres? Eu creio. Então junta a tua fé com a do Espírito Santo, então vou juntar a minha. Segunda, já foi chamado. Glória a Deus, isso aí é bênção de Deus. É acreditar, é ter fé. Eu me lembro também quando foi contigo também, né, Camila? Não foi contigo que pediu para orar pela carteira? Foi, né? E tu orou com fé. Eu disse: tu crê? Disse: eu creio. E assim, irmão, porque no momento que um pastor está orando, ele tem que saber que não é ele que está abençoando, ele é apenas um instrumento. A coisa é quando vai orar pelas vidas, nós devemos orar, mas colocar o Espírito Santo na frente. Então, irmãos, quando nós estamos afastados dos caminhos do Senhor, a gente só leva pedrada. Mas congregando, o Senhor abençoa os seus. E não é diferente agora nessa época. A congregação, ela serve para que nós nos aproximemos mais de Deus e sejamos gratos. Olha o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, irmãos. Derramou seu sangue, foi machucado, passou tanto trabalho, ele sendo Deus. Mas eu não canso de falar na administração e dizer, quando ele olha para baixo, ele ora: Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoar é o que nós devemos fazer. Só que a ferida vai ficar a cicatriz. Muitas vezes nós liberamos o perdão, mas a cicatriz fica. E é ali que nós podemos deixar uma brecha. A gente olha para a cicatriz e lembra: pô, aquela pessoa fez isso para mim. É aí que nós devemos vigiar, porque o inimigo, o capiroto, ele vai entrar na parte, aquele buraquinho que deu uma brecha, é ali que ele vai entrar. E o que ele quer destruir, irmãos? Vai aparecer uma penina na vida de vocês, enfim, vai aparecer sempre alguém para cutucar e vocês perderem a graça. E quando nós perdemos a graça, o Senhor se afasta, porque Ele é santo. Está lá em 1 Pedro 16 dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Assim como em João 17 fala, quando ele diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, a gente vê quantas mulheres de Deus passaram trabalho, mas tiveram vitória. Depois que ela entregou
Samuel ao sacerdote ali, quando ela foi para casa, ela já não estava mais estéril. Teve um relacionamento com Elcana e ficou grávida. E Deus foi tão bom que deu mais 3 filhos homem e 2 filhas mulher. Para quem não podia ter filhos, ela foi abençoada com mais 5. Porque ela mudou. Muitas vezes nós temos que mudar o nosso jeito de ser com Deus, porque com Deus Ele quer santidade. E quando ela mudou, se humilhou e chegou diante do Senhor em santidade, disse: segundo o teu querer, Pai. E ela cumpriu com o voto. Eu imagino, não sei o que é o sentimento de uma mãe, que uma mãe, ela paparica o filho, a avó, o neto. Imagina o coraçãozinho dela ter que entregar o seu primeiro filho lá no templo. Mas ela prometeu, e como nós prometemos a Deus, nós devemos cumprir com o nosso voto e ser leal, ser fiel. E o Senhor sonda que se aquilo vai ao contrário, não vai com vontade, o Senhor não aceita. Quando ela saiu de casa, creio eu que ela já saiu preparada, com o coração voltado para Ele, dando glória e levando o filho pela mão e tendo orgulho de dizer: este aqui é de Deus, ele vai ser um homem de Deus. E foi. Ele foi um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz. Ele ungiu a Davi, Saul. E eu quero que vocês notem também uma coisa. Podem falar o que for de Davi, mas ele foi um homem temente a Deus. Ele reconhecia. Ele teve com Saul nas mãos para matar. Você mata ele, aproveita agora. Jamais eu vou matar um homem de Deus, um escolhido do Senhor. E ele veio a falecer por uma flecha que caiu sobre ele. Então, irmãos, quando nós colocamos a nossa vida ao Senhor, o que o Salmo 35:7 fala? Entrega teu caminho, confia nele que o mais ele fará. Ela entregou a sua vida, confiou, entregou o seu filho e foi para casa. E o Senhor abençoou. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos colocar a nossa vida, o nosso trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Porque se nós não entregarmos de todo o coração e ser grato, mas não adianta só ir na igreja por obrigação, agradecer. Ela ia, mas ela ia com o coração machucado. A gente pode vir na igreja. A igreja ela é um hospital onde as pessoas vêm para serem curadas pelo Espírito Santo. Jesus é o médico dos médicos. Quem faz a cirurgia é o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus, a gente convida: eu aceito Jesus, mas também quero que o Espírito Santo faça parte da minha vida. Porque quando o Senhor subiu ao céu, ele foi bem claro e específico. Assim como nós devemos ser claros nas nossas petições, e específicos e direto. Quando nós queremos orar em coletividade, a gente coloca: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe meu filho, minha filha, tal. Mas quando você quer uma oração específica, direta, você dá um nome. Senhor, eu quero que o Senhor ore, intercedo, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela Paula, que o Senhor abençoe ela, que ela melhore, que ela venha, Senhor, se render a Ti. É uma oração direta. Foi isso que Ana fez. Ela pediu e foi específica para que Deus desse um filho a ela. Então a nossa oração deve ser direta. Quando vocês querem orar pela esposa, a esposa orar pelo marido, eu quero que o Senhor abra uma porta de trabalho para minha esposa, que o Senhor abra uma porta de trabalho para meu marido. O Senhor vai ouvir. Específica, direta. Quando ela é coletiva,
Daí você coloca a família toda, o Senhor vai abençoar. E nunca se esqueça de se revestir com as armaduras de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, sandália do evangelho e a espada, que é a palavra do Senhor. Todos os dias devemos revestir. Ao amanhecer, quando nós levantemos, devemos saudar ao nosso Senhor, que é o Espírito Santo, dizer: bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo, entrego a minha vida, o dia, meu trabalho, fica comigo. Salmos 91:7 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Quando nós colocamos a vida nas mãos do Senhor, como Ana fez, colocou a vida dela nas mãos do Senhor e disse: se tu me deres um filho, esse filho eu entregarei a ti. Mas o próprio esposo, um vigia o outro, disse: não esqueça do teu voto. E ela cumpriu. Então não tem mistério. As pessoas colocam mistério, colocam dificuldade. Para falar com Deus, Ele só quer que nós andemos em santidade e gratidão. O povo de Israel, quando era escravo, quando vivia no Egito, quando o Senhor, aquela caminhada, irmãos, se vocês puxarem nas histórias, dava 11 dias para atravessar. Começaram a murmurar, fazer de tudo, e olha só, o próprio Moisés pecou contra o Senhor, quando o Senhor disse assim: ó, fale essa rocha. E ele se indignou tanto que bateu na rocha, bateu por 2 vezes nela. Então, irmãos, outra vez também que Moisés pecou contra o Senhor foi quando ele desceu e quebrou aquelas pedras. Por causa dessas 2 falhas de pecado, o Senhor disse: só vou te mostrar, mas tu não vai entrar. Então, a mínima coisa que nós fizemos, muitas vezes perdemos a graça do Senhor. Podem ter pessoas 40 anos na fé, 50 anos, mas se hoje pecou e não reconheceu, não pediu perdão, perde a graça. Aquele outro que viu a vida toda, hoje se arrependeu, botou o joelho no chão e disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Mesma coisa no leito de um hospital, irmãos. Tem pessoas que têm medo de chegar e orar para aqueles enfermos. Não tenham medo de orar. A oração do justo tem muita força diante do Senhor. Está lá em Tiago 5. Se vocês olharem e ler o livro de Tiago, a oração do justo tem muito valor. Essa oração do justo foi a oração de Ana. Ela orou com amor e reconheceu que somente Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Sabe que, segundo Samuel, também continuando aqui no 2, quero ler para vocês, no 30, o 31. Não é 31, não, é o 30 aqui. Glória a Deus. Aqui no 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, disserei eu que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão desprezados. Quando nós honramos ao Senhor, o Senhor nos honra. Quando nós desprezamos ao Senhor, Ele nos despreza. Assim como em Hebreus também fala: horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Davi reconheceu isso. Vocês lembram dessas passagens? Que ele disse: eu prefiro cair nas tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. O povo não. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Então, se nós reconhecermos e sermos gratos, entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele vai nos conceder o perdão. Mas a semente lançada nós temos que colher. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós pagamos